Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Senhor e Senhora Rocco. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Rocco, o Senhor Rocco. E eu quero agradecer muito você por ter clicado nesse vídeo. Meu muito obrigado. Então, dando continuidade, pessoal, ao vídeo A Lei e a Graça, o último vídeo que a gente fez, eu vou colocar no card aqui para você que não assistiu, para você poder assistir. Quem assistiu, vamos continuar. Eu achei bacana o tema e decidi fazer esse react aqui por conta de um vídeo onde o Rodrigo Silva, né, o professor Rodrigo Silva, explana um pouco desse tema. Na verdade é o programa que chama Evidências, o vídeo chama Apocalipse. Ele vai falar um pouco sobre o anticristo, mas no início do vídeo ele fala algo que eu acho que tem a ver com o que a gente estava conversando sobre Lucas 16. O professor Rodrigo Silva dispensa a apresentação. Aliás, se eu fosse colocar aqui, né, o currículo dele, não ia caber na tela. Mas é uma pessoa incrível, com um talento incrível. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? E, dito isso, vamos nessa. A trajetória da igreja, vista em seu sentido profético, deveria nos despertar para o reavivamento no poder do Espírito de Deus. Por esta razão, mais do que um ataque mútuo de religiosos criticando as crenças uns dos outros, o anúncio do Apocalipse e da apostasia no cristianismo deve ser encarado como uma autocrítica sobre a própria igreja, sobre o próprio cristianismo como um todo. Tá vendo, pessoal? Eu já vou parar aí, já vou dar uma paradinha aí, justamente nesse momento que ele fala sobre o cristianismo como um todo, né? Quer dizer, o momento que a gente está passando, né? Em vez de ficar um julgando o outro, qual a crença um do outro, né? Justamente daquilo que a gente estava falando no vídeo anterior, sobre você quebrar, né, essas amarras mentais, muitas vezes que a gente cria, né, e não consegue se desvencilhar, a ponto, né, daquela passagem dizer que os céus e a terra desapareceriam, né, antes de você fazer isso, de você mudar de ideia, de você ter uma metanoia, né, uma nova forma de pensar. Então ele coloca já de início aí justamente essa questão religiosa, onde entra as diversas formas de interpretação da Bíblia. Então isso não tem que nos separar, pelo contrário, isso tem que nos unir no propósito único, principalmente no momento que a gente está passando, né? Tudo que está acontecendo, tem se falado muito de escatologia ultimamente. Então nós cristãos, seja você de uma instituição A ou B, seja você de instituição nenhuma, é importante a gente estar unido agora. E eu acho que é esse ponto que ele começa dizendo, eu acho muito importante. Mas vamos seguir que ele vai falar mais coisas aí sobre isso. Mas até como um lamento de Cristo sobre aqueles que deveriam ser chamados de seu povo. Um lamento de Cristo, é como se fosse um lamento de Cristo por aquele que deveria ser chamado seu povo. A igreja, o corpo de Cristo, corpo, pessoas, né? As pessoas, esse corpo. É disso que ele fala do lamento de Cristo. E não de dogmas, doutrinas ou o prédio que você fica. Isso não importa. A imagem não é de uma vizinha que fala mal de um jovem problemático, mas de um pai que sofre pelos atos inconsequentes de um dos filhos a quem ele tanto ama. Ou, quem sabe, um marido cujo cônjuge resolveu sair de casa para vender o próprio corpo na prostituição. São imagens fortes estas, comparações que eu estou fazendo, e eu reconheço isso. Mas para ser fiel ao texto apocalíptico, eu devo me reportar a estas imagens como a ilustração do sentimento que Deus tem pela infidelidade do seu povo. E não creio que deveríamos ler estas mensagens com um espírito diferente. Como eu falei, sendo eu mesmo parte do povo de Deus, eu devo me identificar com as advertências levantadas por Deus e ver nelas uma oportunidade de autocrítica mais do que de acusação àqueles que pensam diferente de mim. A gente falou sobre se justificar, olha o que ele está falando, né? Ou seja, se justificar, jogar a acusação para outro, né? A gente deu o exemplo de Adão lá, quando Deus chega próximo lá dele e diz: o que você fez? Aí ele rapidamente correu a dizer que a culpa era da Eva, foi a culpa dela, ela que tu fizeste para mim, ó.
A culpa é dela. Transferir responsabilidade, né? E ele fala justamente isso aqui, né? Mas vamos continuar. Afinal, mesmo que pese sobre nós a responsabilidade de pregar as verdades de Deus, não nos compete, por outro lado, saber quem é quem nesse processo de busca de santidade ou da verdade. Não nos compete saber quem é quem nesse processo de busca de santidade ou de verdade. Não é questão de relativizar, tá, pessoal? Mas não é nossa prerrogativa. Nós não temos essa competência. Isso não está conosco. Então isso é importante. Olha o que ele está falando. Né? Ele também é uma pessoa religiosa, né? Tem uma religião. Mas você vê o que ele está dizendo aqui nesse vídeo. Então, assim, não compete a você julgar o irmão da instituição A ou da B. Não compete a você julgar se ele está numa instituição ou não está. Não compete a você. Ponto. Somente Deus conhece o coração de cada pessoa. O meu papel é... Somente Deus conhece o coração de cada pessoa. Vou pôr o card de novo aqui. A boca fala do que está cheio o coração. A gente fala muito disso. Que Deus olha o coração. Demos um exemplo de Davi. Tantos outros, né? Maria mesmo, quando foi escolhida, Deus olhou o coração dela e viu que ela era bendita entre as mulheres, né? Era alguém especial para aquele propósito. Então, a questão do coração está muito evidente aí. Vou usar até aqui o nome do programa, Evidências. Está muito evidente essa questão do coração. Que Deus olha o coração. Não é você, nem eu. É Deus. Pregar. O julgamento pertence a Deus. Tá vendo? O julgamento pertence a Deus. Interessante que o profeta Daniel, ao reconhecer e apontar os pecados de seu povo, não silenciou sua mensagem, mas também não se limitou a acusá-los. Pelo contrário, orou por eles e se identificou na oração com o Israel pecador. Nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más e nos revoltamos contra ti. Desobedecemos às tuas leis e aos teus mandamentos. Não demos atenção aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos pais, aos nossos líderes, aos nossos antepassados. Sim, a todo o povo de Israel. Tu, ó Senhor, és sempre justo, mas agora sentimos vergonha, nós, o teu povo, tanto os que vivem na Judeia e em Jerusalém, como os que tu espalhaste pelos países de perto e de longe. Eu vou dar uma parada aí que eu acho interessante essa parte de Daniel. Você percebe? Nós desobedecemos. Não demos. Nós. O profeta Daniel está dizendo aí, nós. Tá entendendo, pessoal? É nós. Você percebeu aqui o uso constante da primeira pessoa do plural? E não se trata de mera retórica, não. Daniel realmente se via entre o povo pecador e não se achava superior a ele, pelo contrário, sofria com os pecados do povo. Outra coisa que nós devemos entender é que Deus tem filhos e filhas sinceros em todas as partes do mundo, tanto dentro quanto fora das religiões. Você vê, Deus tem filhos sinceros tanto dentro como fora das religiões. Olha como é perigoso quando a gente começa a querer julgar, porque isso é muito perigoso. A gente pode estar caindo num erro de querer sentar no trono de Deus. E a gente sabe quem fez esse pecado de querer o trono de Deus. E pessoal, esse que queria o trono de Deus, ele quer que você pense assim, para você justamente fazer o que ele fez. A gente tem que fugir disso, a gente tem que correr disso. Até que as coisas sejam devidamente esclarecidas, é difícil julgar a sinceridade de uma pessoa pela teologia na qual ele ou ela acreditam. Ou seja, também é difícil julgar que uma pessoa é santa pelo que ela foi acostumada a acreditar. Veja, Deus sempre teve o seu povo escolhido na Bíblia e não esconde que no passado esse povo era Israel. Mas isto não impediu Jesus de revelar que ele tinha ovelhas noutro rebanho que não o rebanho judeu.
Então, você vê só, eu vou fazer um recorte no que ele está falando aqui da questão da pessoa expressar a sua fé, a sua religiosidade, daquilo que ela nasceu crendo como verdade, por causa da família, enfim, onde ela está inserida, ela viveu a vida inteira em volta daquilo, então ela acredita que aquilo é real, que aquilo é o correto. Não estou dizendo se é ou não, eu estou dizendo que ela simplesmente se acostumou a isso. Então, é isso que ele está falando. Às vezes a pessoa tem aquela fé porque ela tem isso de família e a pessoa vem e começa a criticá-la. E tem outro ponto. Às vezes a pessoa saiu disso, ela se desprendeu dessa caixa, dessa instituição, e aí ela também é acusada. Que tipo, você é afastado, entendeu? Você está fora do caminho, você perdeu a fé. Não, entende o que ele está falando? Era uma pessoa que tinha um grupo religioso que ela vivia, que ela acostumou, às vezes de muito pequena, às vezes não, e ela simplesmente se vê bem hoje, sem. E não é a questão só a pessoa ter que se agrupar com outras. Não, ela pode como não. Ela pode ser igreja indo no mercado. Ela pode ser igreja no açougue, indo no açougue. Ela pode ser igreja indo na feira, no sacolão, no hortifruti, depende da cidade que você está, não sei como fala isso. Mas enfim, ela pode ser igreja em todo lugar. Ela pode se encontrar com os amigos na casa dela e falar sobre Jesus. Então assim, entende? Cada um tem uma forma de expressar a sua fé. Seja uma fé que venha de família, longínqua lá, e seja alguém que se afastou desta fé de família. Ou seja alguém que decidiu também não ter nenhum tipo de religiosidade institucional. Decidiu caminhar sem instituição. Desse jeito que eu falei, chamando os irmãos em casa, indo fazer visita, enfim. E sendo Cristo na vida de todas as pessoas que rodeiam essa pessoa que decidiu isso. Faculdade, no trabalho, enfim. Mas vamos seguir. Olha o que Jesus falou. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém congregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. É interessante que ele está lendo, ele falou a palavra congregar, né? E aqui no texto está agregar. Porque congregar já dá a impressão, não, né? Vamos lá. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho. Ô, pessoal, olha só. Ele está falando, Jesus está falando para os judeus naquele momento. Então ele está dizendo, olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, que não são aqui do nosso pessoal, da nossa tradição religiosa, que vem dos nossos pais. Ó, de novo, tradição religiosa que vem dos nossos pais. Esse pessoal não é daqui, mas me convém agregar estas pessoas. Presta atenção. E elas ouvirão a minha voz, e aí ele não continua assim, e elas estarão no nosso aprisco. E agora elas fazem parte do nosso aprisco. Se converteram ao nosso aprisco. Não. E haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. Tá claro, né? A maioria das cidades pagãs, inclusive Corinto, Jesus declarou o seguinte a Paulo, numa visão. Preste atenção. Tenho muita gente nessa cidade. Atos 18, verso 10. De igual modo, no Apocalipse, capítulo 18, verso 4, um texto que eu gosto muito, nós temos o anúncio da queda espiritual da Babilônia, mas preste atenção na frase seguinte. Saiam dela, povo meu. Portanto, embora eu seja um adventista do sétimo dia convicto, eu costumo dizer nos meus sermões, palestras e aulas que a Igreja de Deus é maior do que a igreja a qual eu pertenço, pois ela é constituída por sinceros que estão onde eu estou e também sinceros que estão num ministério completamente diferente do meu. Até fora das igrejas, Deus tem o povo dele. E eu vou mais além. Eu já tive relação com tantos irmãos sinceros de outras denominações que eu não nutro razão alguma para duvidar da salvação deles, mesmo que vejam as coisas de um modo diferente do meu. Haja vista as palavras que eu acabei de mencionar de Cristo. As ovelhas do outro aprisco que ele mencionou não guardavam sábado, não comemoravam a Páscoa, nem ofereciam sacrifícios no templo em Jerusalém. E ainda assim eram ovelhas de Cristo. Tanto as que estavam em Israel como as que estavam fora. O meu dever, portanto, é pregar. Deixa eu parar aí, então, falando nessa questão, né? Você vê, as que estavam fora do aprisco, né? Então você vê, ele dá até o exemplo que não guardavam sábado, não comemorava a Páscoa.
Enfim, ele dá alguns exemplos justamente do que a gente está falando. E eu queria até falar uma coisa para vocês, que lá no versículo 19 desse texto em João que ele fala, tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Então ele estava falando com os judeus. Então esse aprisco, ele é claro para aqueles gentios que eram pagãos, mas também para os judeus. Tal da religiosidade que a gente estava falando. Tanto que você vê aqui no verso 19, em João 10, tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Né? Então, tá aí. E olha o que eles diziam. O texto tá aí para vocês verem, ó. O texto tá aí para vocês verem. Olha o verso 20. Até que eu falei, né? Como é que Jesus se relacionaria hoje, nos dias de hoje, se hoje tem muito mais, né, religiões do que tinha naquela época. Vamos voltar lá pro vídeo. O julgamento, eu repito, pertence a Deus. Eu digo isto porque, tomando mais uma vez o exemplo de Jesus, ele não condenou a mulher samaritana, nem a humilhou por ser não judia, mas nem por isso ele deixou de falar a verdade para ela, corrigindo-a inclusive quanto ao local de adoração, que para ela seria o Monte Gerizim. Ele também a corrigiu sobre a preeminência do judaísmo em relação à religião dela. Vocês, samaritanos, disse Jesus, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Chega para ela e diz, fala sobre, né, o Monte Gerizim, que ele fala sobre onde adorar, ele diz o quê? Que não é nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, que é os adoradores verdadeiros, em espírito e em verdade. Chegará o tempo em que o Pai buscará os adoradores em espírito e em verdade. Chegará não, chegou. Fazer esse recorte aí nessa questão que ele falou, quando ele fala com a mulher samaritana. Eu acho que isso é uma passagem também que fica muito claro, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João 4, 22, 23. Portanto, não devemos voluntariamente ofender a ninguém na hora de apresentar as verdades bíblicas, mas também não podemos nos acovardar, evitando dizer certas verdades apenas pelo temor de que alguém possa ficar ofendido com elas. Isto seria censurar a palavra que Deus nos ordena transmitir. Então, aí eu fico um pouco receoso, porque que verdade? Quando ele fala a verdade bíblica, depende de como ele enxerga a verdade bíblica. Depende de interpretação. Então você falar a verdade, essa coisa de ademoestar, é complicado. Porque para aquela pessoa, o que ela está dizendo é uma verdade bíblica. Entende o que eu estou querendo dizer aqui no vídeo? Às vezes, o Rodrigo Silva vai dizer algo para alguém que ele tem convicção. Para ele é uma verdade bíblica. Eu não estou falando, pessoal, dos textos óbvios, né? Amar é o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Não tenho que... Isso é ponto, entendeu? Não estou falando desse tipo de texto. Mas existem alguns outros, dos quais eles tiram muitas doutrinas que são equivocados. Ou interpretados de uma forma diferente de outras pessoas. Então essa coisa de falar a verdade bíblica, claro, nós temos que ser corajosos em falar e defender a nossa fé em Cristo. Claro, em mostrá-la ao mundo, em expressá-la. Mas como? Como eu vou expressar esta fé bíblica? Como que eu vou expressar? Amando, procurando ser o mais justo que você puder, ajudando, com palavras de conforto. É assim que eu vou me expressar. É assim que eu vou fazer apologética. É dessa forma. É dessa forma que eu vou me defender. Porque como disse, se eu não me engano, Santo Agostinho, se não for, vocês me corrijam aí, mas se eu não me engano foi Santo Agostinho, prega o evangelho. E se for necessário, use as palavras, né? Então, é isso. Então eu tenho um pouquinho de ressalva em relação a isso. Uma ressalva, tá? Muito bem, pessoal. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse react, que esse conteúdo tenha sido bem relevante para você. Mais uma vez eu quero agradecer você por ter clicado nesse vídeo aqui. E olha, curta lá o canal do Rodrigo Silva, tá? Muito bom, muito bom. Tem muito vídeo muito bacana. E você também vai achar esse vídeo Apocalipse, né, do programa que ele faz, o Evidências. Eu não sei se ele está fazendo ainda, mas esse programa Evidências, com a temática do Apocalipse. Então vai lá, vai no canal, curta lá, se inscreva e assista, porque é muito bom.
Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo para quem quiser assistir ele inteiro, né, na íntegra, e já clica, ela já vai direto para lá. Então eu vou deixar aqui na descrição para você, tá bom? E se você chegou até aqui nesse vídeo, tenho certeza que ele foi muito relevante para você. E se foi relevante para você, vou pedir encarecidamente que você compartilhe com seus amigos, dá um curtir aí no vídeo, tá ok? E se você não é inscrito no canal, eu não acredito. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá bom? E mais uma vez eu agradeço você por ter assistido esse vídeo com a gente. Ó, não esquece do sininho, hein? Ativa o sininho para você ser notificado quando a gente postar novos vídeos, tá ok? E não se esqueça, eu sou apenas um cristão.